a encerrar o... A gente começa hoje a encerrar o bloco que a gente vem chamando de construção do Estado brasileiro, tá? Nós começamos lá atrás, com a chegada da corte portuguesa ao Brasil. Aí nós abordamos o primeiro reinado, depois o período regencial. E aí hoje nós vamos abordar o que nós chamamos de segundo reinado, período mais longevo na história do Brasil, onde tivemos um único governante, né? Quer dizer, período que o mesmo governante governou por mais tempo o Estado brasileiro. E eu comecei a falar disso, na verdade, semana passada, quando, durante o período regencial, nós observamos que o Brasil ficou um pouco ameaçado de fragmentação em função das diferentes revoltas que estavam acontecendo naquele momento. Nós vimos que, na ausência do imperador, assumiu provisoriamente o que nós chamamos de regência trina, e essa regência trina, primeiro provisória e depois permanente, promoveu uma série de mudanças na Constituição brasileira, o que liberou, inclusive, a eleição a cada 4 anos dos regentes e deu também maior autonomia às províncias brasileiras. Gustavo, Oi. Você já está projetando? Já. Não está aparecendo, não? Não. Ah, é óbvio. Eu não estou projetando. Obrigado. Nada. Agora vai. Vê se foi. Foi. Beleza, beleza. Então, nós vimos que durante o período regencial foram feitas algumas mudanças sensíveis na Constituição, dando mais liberdade às províncias brasileiras. Essas liberdades podem ser assinaladas, por exemplo, com a criação das assembleias provinciais. Então, no momento que você tem uma Câmara de Deputados em âmbito nacional, mas você também passa a ter uma Câmara de Deputados em âmbito provinciano, né, o que seria equivalente hoje aos deputados estaduais, você dá mais autonomia às províncias brasileiras. E naquele clima de autonomia das províncias, e na inabilidade do governo central de lidar com essas províncias e com as múltiplas questões locais, explodiram uma série de revoltas que na semana passada nós chamamos de revoltas regenciais, e daquelas 17 revoltas, a maior parte delas, de fato, demorou um tempo maior, e elas acabaram ameaçando a integridade territorial brasileira, acabaram ameaçando a unidade nacional brasileira. Chegamos a ver, inclusive, o exemplo da Revolução Farroupilha, que vai começar em 1835 e vai durar quase 10 anos, levando, inclusive, os gaúchos, os sulistas, na verdade, a promoverem a independência do Sul em relação ao Brasil. Então, a gente viu que naqueles 10 anos de Revolução Farroupilha, boa parte daquilo se passa dentro de um Rio Grande do Sul republicano, um país diferente, um país separado do Brasil. E aí nós vimos que naquele cenário de instabilidade, uma das ações adotadas pelos regentes, junto com o parlamento brasileiro, foi antecipar a maioridade de Dom Pedro, porque temia-se pela unidade territorial do Brasil, e antecipando a maioridade do imperador, o Brasil voltaria a ter um comando central, e inclusive voltaria a ter aquilo que nós chamávamos de poder moderador, que foi suspenso durante todo o período regencial. Então, antecipar a maioridade de Dom Pedro foi uma manobra feita pelo Partido Liberal, e por mais que o Partido Liberal fosse a favor da autonomia das províncias, eles eram a favor da unidade nacional, tá? Então, esse partido faz uma manobra e consegue a aprovação, obviamente, junto com o Partido Conservador, eles conseguem a aprovação da redução da maioridade de Dom Pedro. Então, a maioridade que girava em 18 anos passa a ser de 16 anos. E aí o Dom Pedro tinha 15 anos e alguns meses, ele então vai ser aclamado rei aqui no Rio de Janeiro, e ao completar os seus 16 anos, em 1840, ele então foi coroado rei também aqui no Rio de Janeiro.
A antecipação da maioridade, né, nesse chamado golpe da maioridade, faz com que, repito, o Brasil volte a ter um comando central, volte a ter um imperador, volte a ter um poder moderador, o que ajuda a trazer uma certa estabilidade, porque agora todas as principais decisões elas passavam por uma única pessoa, né? Quando eram os regentes, você tinha 3 regentes, depois passou a ter só um regente, né? A regência una. Só que a regência una se mostrou inabilidosa em lidar com as complexidades do Brasil, até porque todos aqueles regentes não foram preparados para governar coisa alguma, né? Naquela época, século XIX, apenas os príncipes eram preparados para a governança, né? Então, eles eram, desde cedo, instruídos a todas as habilidades necessárias para um bom governo. Então, antecipar a maioridade de Dom Pedro é colocar no trono a única pessoa que, naquele momento, teria condições de trazer a estabilidade política aqui no Brasil e manter a unidade territorial. E aí vocês talvez se perguntam, Gustavo, mas o cara tinha apenas 16 anos. Como é que uma pessoa de 16 anos vai conseguir trazer a estabilidade política para o Brasil? E a resposta vem naquela frase anterior que eu disse, né? Os príncipes, naquela época, tinham uma educação voltada para o governo, né? Então, Dom Pedro II, mesmo com 16 anos de idade, já era uma pessoa com uma certa maturidade, né? Porque naquele momento a infância ela não existia, né? Enquanto fase lúdica das nossas vidas, a infância não existia, né? Nas crianças pobres, né? Tão logo a criança já pudesse andar e falar, ela já era inserida na plantação para ajudar os pais, né? Ou em outras atividades manuais. E nas cortes e entre os nobres, tão logo o molequinho já tivesse idade para segurar uma espada, ele já era treinado, né, na arte da luta, na arte da guerra, e os nobres principescos eram treinados na arte da política. Então, Dom Pedro, com 16 anos, já era um cara razoavelmente preparado para governar um país. Talvez não do tamanho do Brasil naquele cenário em que o Brasil se encontrava, mas o que a história mostrou para a gente é que Dom Pedro conseguiu driblar certas adversidades e no espaço aí de 10 anos após ele assumir o trono, o Brasil já caminhava para uma nova fase de maior estabilidade interna, certo? Então, 1840 começa o chamado Segundo Reinado aqui no Brasil. Para nós não perdermos de vista essa linha do tempo, lembrem-se que de 1808 a 1822 nós temos o chamado período joanino, que é quando Dom João VI vem para o Brasil e traz toda a corte para cá, a cidade do Rio de Janeiro se desenvolve, depois ele tem que voltar para Portugal, aí deixa Dom Pedro I aqui no Brasil, e aí Dom Pedro I promove a independência brasileira e inaugura aquilo que a gente chama de primeiro reinado, que vai durar apenas 9 anos, e aí nós vemos que Dom Pedro I ele abdica do trono em nome do seu filho, volta para Portugal para resolver aquelas questões ligadas à sucessão do trono português, e pela menoridade de Dom Pedro II, o Brasil ficou então entregue aos regentes por mais 9 anos, até que se deu o golpe da maioridade, e aí Dom Pedro II foi coroado rei em 1840 para 1841. Ou seja, se a gente observar na linha do tempo, Dom João VI governou o Brasil por 14 anos, Dom Pedro I por 9 anos, os regentes por mais 9 anos e Dom Pedro II por 49 anos. Então, se a gente pegar a primeira fase aqui do Brasil Império, né, que vai ali de 1808 a 1840, a gente tem 32 anos. Então, o governo de Dom Pedro II foi maior do que o período regencial, primeiro reinado e período joanino juntos. Ou seja, é, sim, um grande período de estabilidade política aqui no país. Porque governar por 49 anos é porque, de fato, existe ali alguma estabilidade acontecendo. Tranquilo? Então, quando a gente fala de segundo reinado, é isso. É o governo de Dom Pedro II, que vai de 1840 a 1889. Beleza? Dúvidas até aqui?
Aproveitem para me responder se vocês estão ouvindo a Maquita cantando aqui do lado. Tá baixinho. Beleza, show. Lembrando que durante o período regencial, o poder moderador foi extinto, tá? Pela simples crença de que os regentes não tinham capacidades intelectuais de ocuparem uma função tão distinta a alguém como o imperador. Só que agora que o imperador voltou, quer dizer, voltou não porque ele nunca tinha ido, né? Agora que nós temos novamente o imperador, Dom Pedro II no caso, o poder moderador ele foi restituído aqui no Brasil. E uma das primeiras ações que Dom Pedro II adota enquanto governante é fazer uma pequena reforma na estrutura do Estado aqui no Brasil e implementar aquilo que nós conhecemos como sistema parlamentarista. Só que o caso brasileiro apresentava uma peculiaridade, tá? Deixa eu só fechar o meu WhatsApp porque eu não vi que estava aberto. O parlamentarismo aqui no Brasil apresentava uma peculiaridade, tá? Que peculiaridade era essa? Nós tínhamos um poder moderador e... Cara, começou a bateção aqui de novo. Nós tínhamos um poder moderador e, ao mesmo tempo, foi instituído um Conselho de Estado, tá? Esse Conselho de Estado, ele era formado por ministros e, dentre esses ministros, o Dom Pedro II ele escolheria o presidente do Conselho de Ministros, tá? Ou seja, aqui no Brasil, o parlamentarismo ele apresentava uma fórmula diferente dos outros países, porque nas condições normais, né, de parlamentarismo, quem escolhe o presidente do conselho geralmente é o parlamento. No caso do Brasil, quem escolhia esse cara era o poder moderador, que, no formato brasileiro, é ocupado por ninguém mais, ninguém menos do que o próprio imperador. Beleza? Então, só para a gente recapitular isso, né? O Estado brasileiro no Segundo Reinado funcionou a partir da seguinte perspectiva. Nós tínhamos 3 poderes. Acho que agora atrapalhou, né? Agora tá bem alto. Tá bem alto, né? Deixa eu sair daqui, peraí. Me dei 30 segundos, peraí. Ainda dá para ouvir ou tá atrapalhando? Fala alguma coisa. Alguma coisa? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ah, tá meio alto ainda o barulho do fundo, mas dá pra ouvir sua voz. Deixa eu fechar aqui algumas portas, peraí. Pronto, voltei. Então, como eu estava falando, o Dom Pedro II ele promove algumas mudanças no Estado, mas a gente tem que lembrar sempre como o Estado brasileiro se organizava à época, tá? Nós tínhamos 3 poderes, como a gente tem hoje, poder legislativo, executivo e judiciário, e nós tínhamos um 4º poder, que era o poder moderador, tá? Que foi restituído à medida que Dom Pedro II assumia o trono. E o que Dom Pedro faz? Ele cria um órgão
consultivo, que nós vamos chamar de Conselho de Estado ou Conselho de Ministros, e que era escolhido, era formado a partir da indicação do partido majoritário na Câmara dos Deputados. Ou seja, entre liberais e conservadores, aquele partido que tivesse o maior número de deputados na Assembleia tinha o direito de escolher os ministros que fariam parte do Conselho de Ministros. A grande sacada desse parlamentarismo a brasileira, como a gente chama, ou às avessas, é que o Dom Pedro, dentre esses 9, 10, 11 ministros, o número variou bastante ao longo do segundo reinado, Dom Pedro escolhia aquele que seria o presidente desse Conselho de Ministros. E aí, como eu falei para vocês, esse presidente do Conselho de Ministros era equivalente ao que a gente chama de primeiro-ministro, tá? Então, o parlamentarismo brasileiro, ele apresenta essa peculiaridade em relação aos demais, tá? Porque, geralmente, nas monarquias parlamentares ou nas repúblicas parlamentares normais, o primeiro-ministro ele é escolhido pelo parlamento. E o chefe de Estado, que no caso da Inglaterra é o rei ou a rainha, ele apenas dá o aval, ele apenas concorda ou não com a indicação que o parlamento fez. Só que, historicamente, na Inglaterra houve pouquíssimos casos em que o rei rejeitou a indicação feita pelo parlamento. Geralmente, nessas monarquias parlamentares mais maduras, o aval que o rei dá é apenas pro forma, é apenas para cumprir um rito, porque a autonomia do parlamento é muito respeitada, né? No caso brasileiro, como a gente viu, o processo é diferente. Até coloquei esse esquema aqui para vocês identificarem as diferenças do processo político no Brasil e na Inglaterra, tá? Então, no caso da Inglaterra, os eleitores, eles elegiam um parlamento, tá? Eles votavam nos deputados que fariam parte da Câmara dos Comuns da Inglaterra, e o partido majoritário no parlamento, trabalhistas ou conservadores, eles indicavam o primeiro-ministro. E a rainha da Inglaterra, ela apenas dava ok ou não, mas geralmente dava ok. No caso brasileiro, nós tínhamos um primeiro nível de eleição, que a gente chama de eleitores de paróquia, tá? O que eram as eleições de paróquia? Em cada paróquia, em cada cidade brasileira, os eleitores que ganhassem acima de 100 mil réis anuais, eles iam até essa paróquia e indicavam as pessoas que seriam chamados eleitores de província. Esse eleitor de província era quem de fato votava para deputado e senador nas eleições. Então, esses eleitores de província, eles escolhiam os deputados e senadores, e o partido que tivesse o maior número de assentos, de cadeiras no parlamento, formava, então, aquele conselho de ministros que eu falei para vocês, tá? E aí, formado esse conselho de ministros, era a vez de Dom Pedro II escolher quem presidiria esse conselho, tá? Na literatura, é muito comum a gente usar o termo primeiro-ministro aqui no Brasil, para a gente se referir a esse cargo aqui, tá? Mas o nome correto era presidente do Conselho de Ministros, que, de novo, equivale ao primeiro-ministro nas monarquias parlamentares europeias. Por isso que a gente chama isso aqui de parlamentarismo às avessas ou parlamentarismo à brasileira, porque quem escolhe o primeiro-ministro, no caso do Brasil, era o imperador. Tranquilo isso aqui? Sim ou não? Sim. Beleza. Eu até coloquei aqui para você entender de fato a diferença em duas palavras apenas, né? No caso das monarquias parlamentares maduras, o chefe de Estado ele aprova o primeiro-ministro. No caso brasileiro, ele escolhe o primeiro-ministro. Então, são dois comandos bem distintos para a gente entender claramente isso aí. A instituição desse parlamento, ela chama a atenção por uma coisa, né?
ele foi instituído em 1847 e a República aqui no Brasil foi proclamada em 1889. Então, nós estamos falando de 42 anos de monarquia parlamentar aqui no Brasil. Pensa comigo, se foram 42 anos de parlamentarismo e se o primeiro-ministro era escolhido dentre os ministros que formavam o Conselho de Estado, que por sua vez eram escolhidos pelo parlamento, e o parlamento no Brasil se renovava a cada 4 anos, faz as contas para mim. Em 42 anos de monarquia parlamentar, teoricamente, quantos primeiros ministros o Brasil deveria ter tido? Ou seja, a cada 4 anos tem eleições parlamentares. Então, a cada 4 anos, o parlamento escolhe os ministros e Dom Pedro escolhe o primeiro-ministro. Em 42 anos, quantos primeiros ministros nós deveríamos ter tido? Quem responde essa conta aí para mim? 10? Mais ou menos 10, né? Daria, a conta ficaria um pouco quebrada, porque são 42 anos. Se fossem 40 anos, seriam 10 primeiros ministros. Pela matemática, é isso aí. Só que na prática, foram 42 primeiros ministros em 42 anos, né? O que dá aí, em média, um primeiro-ministro por ano. Isso mostra como Dom Pedro II interferia bastante, enquanto poder moderador, no poder legislativo, né? E isso mostra como, durante todo o segundo reinado, a linha que separava liberais e conservadores era muito tênue, né? Porque 42 primeiros ministros foram mais ou menos 22 liberais e 20 conservadores, né? Se você pegar a lista completa, né, você vai observar que praticamente eles sempre se revezavam. Dom Pedro escolhia um liberal, aí destituía o cara do cargo e botava um conservador. Aí destituía o conservador, botava um liberal, e ia fazendo isso, né? Pouquíssimos primeiros ministros ficaram mais de um ano no cargo, né? Acho que menos de 5 desses 42 conseguiram ficar um ano e poucos meses no cargo, e teve um que conseguiu ficar 2 anos e alguma coisa, né? De resto, a maioria ficava 8 meses ocupando a função, né? Então isso mostra como o poder moderador se relacionava com o poder legislativo naquela época, o que acabava criando um vício, né, na administração do Estado, porque você tinha 3 poderes teoricamente independentes, mas um deles sofria a intervenção direta do imperador, né? E essa charge, inclusive, ela mostra de maneira satírica como os contemporâneos à época enxergavam essa interferência de Dom Pedro, né? Porque 42 primeiros ministros em 10 legislaturas da Câmara, né, onde 2 partidos sempre se alternavam, Dom Pedro acabou agindo como um fiel da balança entre liberais e conservadores, né? Ora tendendo mais para um lado, ora tendendo mais para o outro, né? E isso fez com que, como eu disse a vocês, a linha que separava claramente liberais e conservadores, ela fosse se diluindo com o passar do tempo, e por volta de 1880, era difícil você conseguir diferenciar um político liberal de um político conservador, né? Hoje a gente consegue diferenciar um político de esquerda de um político de centro e um de direita. Mas à medida que esses políticos vão cada vez mais participando do governo, né, das instituições, do Congresso, e vai amadurecendo, o discurso vai ficando cada vez mais macio, a fala vai ficando cada vez menos intempestiva, e você começa a identificar em certos políticos traços de outras correntes ideológicas que não necessariamente fazem parte do discurso que aquele cara defende ou está identificado, né? E na época, inclusive, século XIX, surgiram uns ditos populares que reforçavam como liberais e conservadores, a princípio, grupos tão diferentes,
se comportavam de modo tão parecido quando chegavam ao poder, né? E tinha uma frase da época do deputado Adoc Lobo, que inclusive é nome de rua, aqui na Tijuca, lá na Tijuca, no Rio de Janeiro. O Adoc Lobo diz o seguinte, abre aspas, não há nada mais conservador do que um liberal no poder, não há nada mais liberal do que um conservador no poder. Ou seja, esses dois partidos que antes tinham nitidamente diferenças claras, né? Se a gente pegar lá coimbrãos e brasilienses, depois restauradores e moderados, depois progressistas e regressistas, e agora conservadores e liberais, né? Antes, os grupos tinham uma diferença muito clara entre as suas ideias e as práticas, né? Só que agora, no segundo reinado, como eles fizeram parte efetivamente do governo, ora sendo majoritários na Câmara, ora tendo alguns elementos sido escolhidos como primeiro-ministro, a prática desses partidos fazia com que a linha tênue que separasse os dois ficasse cada vez mais fluida, né? E aí vai só mais um comentário para encerrar essa parte inicial. Nas provas de vestibular, dificilmente esses dois grupos são mencionados com esses dois nomes, tá? Conservadores e liberais. Eles geralmente são chamados de Luzias e Saquaremas. Esses dois nomes fazem alusão às cidades que deram origem a esses dois partidos, né? Os Saquaremas, os conservadores, eles tiveram origem na cidade de Saquarema, aqui no Rio de Janeiro. E os Luzias tiveram origem na cidade de Santa Luzia, em Minas Gerais, né? Então, nas provas, principalmente não, em todas elas, particulares e públicas, você dificilmente vai ouvir os caras, vai ler no enunciado os caras falarem em conservadores e liberais, tá? 100% das vezes até agora, você vai encontrar os termos Luzias e Saquaremas. Para te ajudar, para te dar um bizu, Luzias começa com L, de liberais, tá? E Saquaremas começa com S, de conservadores, tá? Então, só para te ajudar a identificar quem são uns e outros, beleza? E aí, obviamente, implementado esse parlamentarismo aqui no Brasil, e aí Dom Pedro vai implementar isso em 1847, ele já tinha 16 mais 7, dá 23 anos de idade, né? Era um Dom Pedro mais experiente, era um Dom Pedro que já tinha superado a Revolução Farroupilha, era um Dom Pedro que enfrentaria ainda uma última revolta aqui interna, que é a Revolução Praieira, tá? O Dom Pedro chegava aos 25 anos de idade, ou seja, em 1850, inaugurando uma nova fase na política brasileira, que era uma fase de estabilidade no Império, né? Essa foto aqui é uma foto dele, uma foto original de Dom Pedro. Ele tinha aqui 25 anos de idade. Repara que a fisionomia dele mostra ser de um cara um pouco mais velho, né? E Dom Pedro, obviamente, ele forçava sua aparência também para isso, mas esse cara de 25 anos é um cara com 10 anos a mais de experiência do que aquele Dom Pedro que assumiu o trono com 16 anos de idade. E esse cara com 25 anos é o cara que tinha vencido a Revolução Farroupilha e tinha vencido a Revolução Praieira, que aconteceu na Bahia, em 1848. Tá? Só para abrir um parênteses aqui, essa Revolução Praieira era um movimento local, baiano, que envolvia os criadores e simpatizantes do chamado Partido da Praia, que era um partido formado por comerciantes, liberais, pequenos profissionais, e que lutava contra o governo provincial da Bahia, né? Era mais uma daquelas disputas entre mais liberdades individuais e menos liberdades individuais, né? E assim como muitos movimentos anteriores, era um movimento que tinha como objetivo proclamar uma república na Bahia, né? E assim também como todos os outros anteriores, esse movimento foi rapidamente combatido pelas forças policiais da província da Bahia, com o apoio do governo brasileiro à época. Então, 1848, né, a Revolução Praieira, ela encerrava um ciclo de 18 revoltas e revoluções que ocorreram no Brasil, que vinham ocorrendo no Brasil
desde o período regencial, e que agora, uma vez superados, permitiam, a partir dos anos de 1850 em diante, trazer ao Brasil uma maior estabilidade política, o que consequentemente vai trazer também uma estabilidade econômica, tá? E aí 1850 vai ser um ano chave na história do Império Brasileiro, porque é o ano do turnover, né? É o ano que a chave vira positivamente para o lado do governo, né? E se desde Dom Pedro I havia esforços vinham sendo emplacados para você construir e consolidar o Estado brasileiro, é a partir de 1850 que a gente vai começar a falar de fato que havia um Estado brasileiro formado, né? Lembra daquela primeira aula que a gente falou de período joanino, onde vocês disseram para mim que o Estado ele possui 3 componentes, né? Governo, território e povo. E que o Brasil, logo de cara, logo após a independência, não tinha povo, o governo vinha sendo contestado e o território vinha sendo ameaçado, né? A partir de 1850, o governo ele já passa a ter legitimidade, porque Dom Pedro II, uma vez que ele supera todas as revoltas, ele consegue centralizar em si a ideia de que ele, de fato, é o líder daquele povo, né? Segundo, o território ainda está sob construção, mas os problemas com os vizinhos vão ser cada vez menores. E o terceiro aspecto, que é o povo, ele começa, a identidade desse povo começa a ser construída a partir de 1850, 1860. Então, o Brasil, de fato, passa a ter um Estado consolidado a partir da segunda metade do século XIX. E como eu falei para vocês, essa estabilidade política, ela traz também estabilidade econômica. E a gente começa a perceber que certos setores da economia vão se desenvolver bastante a partir dessa segunda metade do século XIX, né? Em especial, o setor cafeeiro, que passou a representar 30%, 40%, 50%, chegando a 60% das exportações brasileiras no século XIX, né? Eu até botei aqui um gráfico para a gente dar uma olhada em como cada um dos produtos impactava a pauta de exportações brasileiras, né? O cacau tinha um volume bacana de exportações, mas não chegava a 1%, né? A 1,5%. O fumo era o quarto produto mais exportado pelo Brasil. Chegou aí a 3,5% das exportações. O algodão chegou a 18% das exportações, mas logo foi caindo e chegou no final do século XIX a 2,5%. O açúcar vinha de um constante declínio, né? E em contrapartida, o café, com algumas pequenas variações, ele vai chegar nos anos de 1870 em diante, ele vai chegar a 60% da pauta de exportações, ou seja, 60% de tudo que o Brasil exportava era café, né? Então, a gente não consegue falar de Império Brasileiro, né, de segundo reinado, se a gente não falar do café como principal produto de exportações, tá? E aqui eu abro um parênteses que é o seguinte: o café no Brasil foi introduzido em 1806, 1807, junto com a chegada da corte portuguesa, tá? Porque 2 anos antes havia acontecido lá no Haiti a Revolução Haitiana, aquela revolução de escravos que tornou o Haiti independente da França. E o Haiti, até aquele momento, era o maior produtor e exportador de café do mundo. Só que no momento que o Haiti torna-se independente da França, o governo que assumiu o poder na ilha acabou ficando responsável pela produção e pela exportação de café. Então faltava a habilidade necessária dos haitianos de continuar produzindo e exportando café para o mundo inteiro. Então a produção cafeeira do Haiti ela entrou em declínio.
E 2, 3 anos depois, quando a corte portuguesa veio para o Brasil, Dom João VI acabou loteando muitas terras na província do Rio de Janeiro e São Paulo e dando de presente a muitos nobres. E o que esses nobres começaram a fazer era plantar café nessas áreas, né? Então o Brasil acabou aos poucos substituindo o Haiti na produção internacional de café, né? Por uma coincidência de destino, por uma estratégia inteligente, consciente, esses proprietários de terra que receberam essas mercês de Dom João VI lá em 1808, começaram então a introduzir o café na pauta de produção. E aí, quando chega por volta de 1830, 1840, o café já representava quase a metade de tudo que a gente exportava lá para fora, né? Então, falar do Brasil no segundo reinado é falar de uma economia extremamente atrelada à produção cafeeira. Então, o Brasil vai se colocar como um país agroexportador, que já era, obviamente, mas isso fica mais latente agora, e o café vai ser o símbolo de um império em consolidação, tá? E aí, só lembrar para você que a produção do café ela começa na província do Rio de Janeiro e depois ela vai se expandir para a região que nós chamamos de Oeste Paulista, tá? Me tira uma dúvida. Por que a produção de café ela vai para São Paulo ao invés de ficar concentrada no Rio de Janeiro, se a capital era o Rio de Janeiro e se aqui ficava o mais importante porto da região sudeste? Fala para mim. Por segurança? Não. Por que a produção de café foi sendo deslocada para São Paulo ao invés de ficar concentrada no Rio de Janeiro? Eu acho que é por causa do relevo, alguma coisa assim, tipo, de ser planalto. Boa, perfeito. Isso aí. Quando a gente abre o Google Maps no Rio de Janeiro, vocês notam que o nosso estado é uma região extremamente acidentada, né? Então, para você que já foi em direção ao aeroporto do Galeão, num dia ensolarado, você consegue lá no fundo olhar Teresópolis, por exemplo, né? A Serra de Teresópolis, a Serra de Petrópolis, né? Você que já foi a Friburgo, chega em certo ponto indo ali pelas bandas de Rio Bonito, chega um ponto que você consegue visualizar lá na frente a Serra de Friburgo, né? Então, o estado do Rio de Janeiro, né, na época a província do Rio de Janeiro, era uma região extremamente relevada, né? E esse excesso de acidente geográfico impedia a expansão do café, porque você ter uma plantação numa planície é uma coisa, você plantar café numa colina, né, ou em várias colinas, é muito mais complicado, né? Então, com o passar do tempo, ali por volta de 1850, 1860, a produção de café ela começa a ser introduzida em São Paulo, onde nessas regiões aqui você vai encontrar planícies, ou seja, largos espaços planos para o plantio de café, e onde o clima era bom, o solo era fértil e você tinha uma vasta área para você poder expandir essa produção, né? Então, nos anos de 1860, São Paulo já respondia por 70% de todo o café produzido aqui no Brasil, o que é muita coisa. Tranquilo? E aí vem a segunda pergunta, né? Um produtor de café, um latifundiário, cafeeiro, um cara do porte de um senador vergueiro, né? Esses caras eles ganhavam muito dinheiro, tá? E eu tô numa época, 1860, 1870, em que o capitalismo lá na Europa
ele já está chegando na fase monopolista, né? E o Brasil sequer havia entrado na fase capitalista industrial. Só para a gente lembrar aqui desses conceitos em geografia, o capitalismo ele teria 4 fases, né? O capitalismo comercial, que é aquele da expansão marítima, o capitalismo industrial, que é aquele do século XVIII lá na Inglaterra, o capitalismo financeiro ou monopolista, que é aquele da Europa no século XIX, e o capitalismo do pós-Segunda Guerra Mundial, né? Da Revolução Técnico-Científica e tal. O capitalismo do século XIX era um capitalismo pautado em um Estado que contribuía para o desenvolvimento da indústria nacional. Quando você pega, por exemplo, na Alemanha, né, a Alemanha ela vai desenvolver uma forte indústria aliando um projeto do Estado com a burguesia industrial local, né? A França faz a mesma coisa e por aí vai. Aqui no Brasil não se tinha claro ainda esse pensamento, né? O que você tinha era latifundiários ligados ao café que ganhavam muito dinheiro e que buscavam diversificar a sua produção para não ficar atrelado apenas a um só produto, né? Então, o que alguns latifundiários cafeeiros fizeram? Eles pegaram os seus ganhos do café e começaram a aplicar em outras áreas, né? O exemplo mais clássico é o do Irineu Evangelista, mais conhecido como Barão de Mauá, né? O Barão de Mauá, ele foi, sem sombra de dúvidas, o homem mais rico ali da segunda metade do século XIX aqui no Brasil, e o Barão de Mauá se destacou por ter diversificado a sua produção. Então ele pegou o capital que vinha do café, ele pegou os lucros do café e reinvestiu em indústria têxtil, reinvestiu na construção de portos, de ferrovias e outras coisas que potencializassem mais o seu lucro, né? Ele chegou a investir até em banco na época. Então, muitos proprietários de terra, muitos cafeicultores, eles passaram a investir em outros setores para diversificar os seus ganhos, né? E quando a gente pega, por exemplo, a expansão da malha ferroviária no Brasil, a gente nota que a expansão dessa malha está atrelada diretamente ao aumento do tamanho da área disponível para o plantio de café aqui no Brasil, né? Repara que quando havia 14 quilômetros apenas de área plantada de café aqui no Brasil, o Brasil tinha 14,5 quilômetros de estradas de ferro. Quando a quilometragem quadrada de área plantada de café pula para quase 80 quilômetros, a malha ferroviária brasileira vai para mais de 110, vai para quase 110 quilômetros de extensão, né? Então a gente pega aqui que há um crescimento exponencial da área plantada de café aqui no Brasil com a nossa malha ferroviária, né? Ou seja, quanto mais se plantava café, mais era necessário o transporte de larga escala para poder escoar essa produção. Então, as estradas de ferro em São Paulo e aquela estrada de ferro chamada de Estrada de Ferro Central do Brasil, que foi inaugurada em 1853, ela serviu para escoar essa produção cafeeira, né? Então você tinha basicamente 2 destinos finais, né? A malha ferroviária aqui no Brasil, ela ou desembocava no Porto de Santos, ou ela desembocava na região da Leopoldina, aqui no Rio de Janeiro, né? Onde temos aí a estação Leopoldina, que hoje está desativada. Então, o Dom Pedro, na segunda metade do século XIX, Dom Pedro traz para o Brasil uma série de novidades tecnológicas, não só no meio do transporte, mas no meio das comunicações, né? Dom Pedro traz para cá o telégrafo, né? Para ser implementado nas grandes cidades. Enfim, muitas coisas vão acontecendo como desdobramento do crescimento do plantio de café aqui no Brasil, tá? E, de novo, quanto mais área plantada de café,
maior será a malha ferroviária aqui no Brasil. Tranquilo até aqui? Sim ou não? Sim. Beleza. E, obviamente, não dá para a gente falar de plantação de café sem a gente falar da escravidão. Tem uma frase do século XIX que, se eu não me engano, é do Joaquim Nabuco, que define o segundo reinado aqui no Brasil de maneira muito sucinta, muito direta e muito objetiva. A frase é essa, né? O Brasil é o café e o café é o negro. Ou seja, no século XIX, a economia brasileira era basicamente exportar café, e esse café, para ser plantado, utilizava mão de obra escrava africana, né? Então, daí a frase: o Brasil era o café e o café era o negro, né? Essa foto aqui de um dos muitos navios negreiros que chegaram da África até o século XIX, né? Então, a escravidão aqui no Brasil ela foi impulsionada também à medida que a gente vai ter um aumento da produção cafeeira. O único ponto, né, até botei umas fotos aqui para vocês olharem, né, fotos originais que foram tiradas à época, né, de fazendas escravocratas. O único ponto que acabou afetando a escravidão no Brasil foi que, a partir de 1850, as primeiras leis contrárias à escravidão elas vão ser aprovadas aqui no Brasil, tá? Quando a gente pega, por exemplo, os dados da importação de escravos da África, a gente observa que em 1840 o Brasil importou 30 mil escravos, aí esse número caiu pela metade, ficou ali estável em torno de 20 mil, só que quando a gente chega em 1846, esse número explode para 50 mil escravos, chegando a 60 mil escravos trazidos para cá no ano de 1848. 1850, o número começa a cair. Vocês podem notar que em 1851 o número já cai para 3 mil e poucos escravos, até que em 1859, já o equivalente a apenas 2 navios negreiros conseguiram aportar. Aliás, falei besteira. Em 1859, nós vamos ter o número de escravos caindo, né? E especialmente o número de escravos que vinham da região norte em direção à região sul, tá? O que isso mostra pra gente? Isso mostra que, de um lado, eu tenho a economia cafeira que está em franca expansão, ao mesmo tempo eu tenho uma malha ferroviária que está crescendo rapidamente, só que, ao mesmo tempo, o número de escravos trazidos para o Brasil cai vertiginosamente. A pergunta que eu faço é: não deveria ser o contrário? Se o café, se a economia cafeira está expandindo, o número de escravos trazidos para cá não deveria ser proporcional? E aí a resposta, obviamente, está naquilo que eu falei para vocês. A partir de 1850, as primeiras leis abolicionistas elas vão ser aprovadas no parlamento brasileiro, fazendo com que a importação desses escravos diminua consideravelmente e até desapareça em 1860, tá? Só que a pergunta o Brasil adota essas leis de livre e espontânea vontade ou havia algum tipo de pressão externa sobre o Brasil? Fala para mim. Tinha pressão, acho que da Inglaterra. Né? Perfeito. Por que da Inglaterra? Por que a Inglaterra pressionava? Pode falar. Não. Eu não sei. Eu sei que ela pressionava, mas assim, só. Certo. Por que para a Inglaterra é interessante que o Brasil não tenha escravos? Para diminuir a plantio?
A economia do Brasil? Para fazer eles Não. comprar deles? Opa, perfeito. Porque o escravo ele pode comprar produtos. Escravo é mercado consumidor? Sim ou não? Não. Não, escravo não recebe salário, né? Lembrando que o que define escravidão não é ele receber ou não salário, tá, gente? O que define escravidão é a posse de um indivíduo sobre o outro. Mas, por acaso, o escravo não recebe salário. Se não recebe salário, aqueles milhares de escravos que chegam ao Brasil todos os anos, eles não podem consumir produtos ingleses, tá? Então, não que a Inglaterra estivesse dotada de uma consciência humanitária contra a escravidão. A Inglaterra, inclusive, as questões raciais da época até justificariam para os ingleses a escravidão. Mas no caso deles, o pensamento é: vamos acabar com a escravidão, porque assim teremos o maior mercado consumidor no Brasil, tendo em vista que o Brasil é a maior nação escravocrata do mundo nesse momento, tá? Inclusive, um detalhe: o Brasil foi o último país da América Latina a acabar com a escravidão, tá? Então, os Estados Unidos, por exemplo, eles acabam com a escravidão em 1863. O Brasil só acaba em 1888. Então, passou-se muito tempo para o Brasil tomar essa decisão. Tudo bem que até que isso acontecesse, foram criadas e aprovadas leis abolicionistas que vão restringindo aos poucos o uso da mão de obra cativa africana, tá? Mas, de fato, a pressão vinha da Inglaterra, né? Em 1843, o parlamento britânico aprovou a Slave Trade Suppression Act, né? Que era uma lei de autoria do Lord Aberdeen, tá? Um escocês, que permitia aos navios ingleses apreenderem os navios negreiros que estivessem circulando pelo Oceano Atlântico. Então a Inglaterra ela se permitia a posição de polícia dos mares. E, obviamente, de novo, ela não está preocupada com a questão humanitária da escravidão em si. É óbvio que, eventualmente, você vai ter lá pensadores, até mesmo deputados ingleses da Câmara dos Comuns, que são contra a escravidão pela questão humanitária. Mas o fator que, de fato, tangencia isso é a questão econômica de você libertar milhares de pessoas que, a partir de um certo momento, serão mercado consumidor. E como o Brasil era o mais importante parceiro da Inglaterra, é importante o Brasil liberar essa mão de obra toda, né? A gente está falando algo em torno de 2, 3, alguns chegam a dizer que são 5 milhões de escravos brasileiros nessa época, né? Então, daí a pressão inglesa ser tão grande sobre Dom Pedro II. Então, o parlamento inglês aprovou essa lei, tá? Que nas provas você vai encontrar como Lei Bill Aberdeen, tá? Mas o nome correto é esse aqui, tá? É o ato de supressão do comércio de escravos. Só que as provas vão chamar de Bill Aberdeen, em homenagem ao cara que criou, né, essa lei. E o que ela dizia, então? Que navios negreiros flagrados no Oceano Atlântico, eles seriam reconduzidos à África ou, uma vez que eles insistissem com a travessia, eles poderiam ser abatidos pela Marinha Britânica. Isso, obviamente, gerou aqui no Brasil uma corrida contra o tempo. Se você observar, em 1846, o tráfico de escravos explode aqui no Brasil, né? É mais ou menos o efeito que aconteceu quando, sei lá, 5 anos atrás, disseram que oh meu Deus, teve um produto que seria retirado do mercado, e aí houve uma corrida muito grande, há 5 anos atrás mais ou menos, não me lembro qual. Aí o que aconteceu? A galera foi correndo nos mercados comprar, o fabricante percebeu, obviamente, que isso estaria bons ganhos, né? E eles foram adiando, e aí acabou que esse produto não saiu das prateleiras, e aquele ano foi o ano que aquela empresa mais lucrou com a venda daquele determinado produto, né? Fazendo um paralelo, no momento que os cafeicultores ouvem falar da Bill Aberdeen, ocorre uma corrida para trazer logo esses escravos,
antes que os ingleses de fato iniciem o patrulhamento dos mares, né? Porque, muito embora a lei tenha sido aprovada em 1843, até pelo menos 1855 não havia ainda um patrulhamento efetivo dos oceanos. Então, só que obviamente ninguém sabia disso, né? As pessoas achavam que de fato a Inglaterra estava cuidando lá dos mares. E para evitar, né, um fechamento, um bloqueio completo da África em relação ao fornecimento de mão de obra para o Brasil, os traficantes de escravos, os grandes comerciantes da escravidão, eles eles trouxeram da África milhares de escravos para serem vendidos aqui no Brasil, enquanto desse tempo, tá? Porque a partir de 1850, 51, 52, aí de fato o tráfico internacional de escravos seria proibido aqui no Brasil, porque a reboque da Lei Bill Aberdeen foi aprovada aqui a Lei Eusébio de Queiroz, tá? Que foi a primeira lei abolicionista a ser aprovada pelo Parlamento Brasileiro. Eu até coloquei aqui um trecho da Eusébio de Queiroz para a gente dar uma lida juntos, tá? Bom, artigo 1º dessa lei, tá? Ela foi aprovada no dia 4 de setembro de 1850 e ela foi instituída por decreto no dia 14 de novembro daquele mesmo ano, tá? E aqui ela estabelece medidas para a repreensão do tráfico de africanos neste império. Artigo 1º. As embarcações brasileiras encontradas em qualquer parte e as estrangeiras encontradas nos portos, enseadas, ancoradouros ou mares territoriais do Brasil, tendo a seu bordo escravos, cuja importação é proibida pela Lei de 7 de novembro de 1831, ou havendo-os desembarcado, serão apreendidas pelas autoridades ou pelos navios de guerra brasileiros e consideradas importadores de escravos. Repara que esse artigo cita uma lei já existente, de 1831, que já determinava a proibição da importação de escravos. Mas essa lei não vinha sendo cumprida de maneira efetiva, né? Faltava fiscalização. E a Eusébio de Queiroz, até como uma resposta a Bill Aberdeen, ela vai de fato marcar uma maior fiscalização do governo em relação à importação de escravos, tá? E aí, artigo 4, ó, a importação de escravos no território do Império fica nele considerada como pirataria e será punida pelos seus tribunais com as penas declaradas no artigo 2º da Lei de 7 de novembro de 1831. A tentativa e a cumplicidade serão punidas segundo as regras do artigos 34 e 35 do Código Criminal. As embarcações de que trarão os artigos... Isso aqui não. Todos os escravos que forem apreendidos serão reexportados por conta para os portos de onde estiverem vindo, ou para qualquer outro porto fora do Império, que mais conveniente parecer ao governo. Então, a Lei Eusébio de Queiroz, ela deixa muito claro que fica proibido o tráfico internacional de escravos aqui no Brasil, tá? O que não quer dizer que o tráfico intranacional fosse proibido, tá? A gente pode observar aqui, por exemplo, que o número de escravos que deixam a região norte do Brasil em direção à região sul, ela ainda existe nos anos subsequentes. Depois ela vai escasseando, porque acabava sendo muito caro você trazer um escravo de uma outra região, né? E então a Lei Eusébio de Queiroz é a primeira lei a falar sobre o tráfico internacional de escravos. Repito que ela acaba com o tráfico internacional, mas o tráfico internacional continua acontecendo. Fora outras ações que são tomadas por proprietários de escravos, como, por exemplo, a construção de fazendas de escravos reprodutores, né? Acabou que eu não consegui nenhuma foto disso, mas você tinha aqui no Brasil, principalmente aqui no Rio de Janeiro, fazendas em que o escravo era mantido para reprodução, né? Então você literalmente criava escravo em cativeiro e depois vendia esse escravo
por um valor muito alto, né? Porque é muito louco isso, tá? Mas assim como hoje a criação de cavalos é um setor da economia extremamente rentável, principalmente quando você pega cavalos de puro sangue que venceram torneios e provas internacionais, e bota esses dois para terem a cria, né? O resultado desse cruzamento vai ser um cavalo extremamente caro, né? E infelizmente a mesma lógica vai ser aplicada a essas fazendas de escravos reprodutores. Então eles pegavam escravos tidos como exemplo de bom trabalho, docilidade e serviçagem e colocavam esses escravos para reproduzirem, né? Então a prole acabava sendo vendida a traficantes de escravos que revendiam nas feiras para proprietários poderem ter esses exemplares em suas propriedades. Ou seja, a escravidão ela faz aquilo que Marx chamava de coisificar o indivíduo, né? Esses escravos não eram considerados seres humanos, mas eram considerados coisas, né? Então, essa marca da escravidão, ela assusta nesses pormenores que às vezes a gente acaba não tomando ciência, principalmente durante o Império aqui no Brasil, né? E, curiosamente, a gente tinha um imperador que era um monarca de ideias liberais e que defendia o fim da escravidão, só que, como já um cara um pouco mais experiente, 1850 ele já tinha 36 anos, né? Então já é um cara bem mais vivido, um monarca liberal, mas que também tem os seus traços de conservadorismo. Ele enxergava que não dava para você, naquele momento, acabar com a escravidão, porque isso afetaria toda a economia e a economia do império iria desmoronar junto com a abolição da escravidão. Então, o que Dom Pedro II defendia? Que você acabasse gradativamente, gradualmente, com a escravidão, tá? E nesse momento começam a vir para o Brasil de maneira mais sistemática as primeiras gerações de imigrantes que vieram para cá com o intuito de substituir a mão de obra escrava africana, tá? Então, de onde vinham esses imigrantes? Principalmente Itália e Alemanha, tá? Que eram dois países que estavam em guerras nos anos de 1850, 60 e 70. Esses caras vinham para cá em busca de uma vida mais tranquila, né? No primeiro momento, esses imigrantes vinham para cá estimulados pela propaganda que era feita na Europa, né? Esse aqui é um dos muitos cartazes que eram divulgados na Europa, convidando esses imigrantes para virem para cá. Mas quando o cara chegava, ele entrava num esquema meio viciado, né? Porque o cara chegava sem muito dinheiro. Ele tinha que se alimentar, ele tinha que se vestir, e ele acabava pegando dinheiro emprestado com os donos das fazendas onde ele trabalhava, né? De tal forma que, ao chegar a época da colheita, da produção, parte da produção era entregue por esses colonos aos proprietários de terra, né? Então, vai ter um cara gritando aqui embaixo. Então, esses imigrantes, eles chegavam num formato que era extremamente ruim para eles, né? Então, como eles tinham que pegar dinheiro emprestado com os donos das fazendas, quando chegava a época da colheita e da produção, basicamente o pagamento era quase toda a colheita, né? E aí esse cara se via novamente envolvido em dívidas, porque ele precisava se alimentar, se vestir, alimentar a família e tal, e ele acabava trabalhando por dívida, né? Esse sistema de trabalho de colonos era chamado de colonato, que em pouco tempo começou a apresentar problemas e muitos colonos começaram a não vir para o Brasil por conta disso. E aí, então, por volta de 1860,
o governo brasileiro começa, então, a pagar para que esses imigrantes viessem ao Brasil, né? Então, o governo dava uma grana para o cara, já num sistema diferente, chamado de parceria, né? Como o próprio nome diz, é um sistema que era mais interessante para os colonos, e assim o governo consegue trazer muita gente para cá, né? Só que essa imigração no Brasil, ela tinha um duplo sentido, tá? O primeiro deles era você contribuir para o processo de embranquecimento da população. Naquele momento, final do século XIX, segunda metade do século XIX, prevalecia na Europa as ideias evolucionistas, né? E prevalecia na Europa umas ideias que atribuíam caracteres especiais a certos grupos chamados de raças que eram enxergados mais superiores do que outras, né? Então, a cultura europeia era tida naquele momento como a melhor cultura, ou talvez a única cultura possível. Fora do sistema cultural europeu, o que acreditava existir eram culturas selvagens e bárbaras, né? Então, a ideia de você trazer imigrantes para o Brasil era você contribuir para o processo de embranquecimento populacional, de modo que a gente pudesse atingir níveis cada vez mais europeizados de cultura, né? Numa equivocada crença de que trazer esses europeus para cá faria com que a população se tornasse mais europeia e intelectualmente e fisicamente superior aos traços mestiços tão marcantes do povo brasileiro, né? E aí, para encerrar essa primeira parte do Segundo Reinado, junto com a Lei Eusébio de Queiroz, foi assinada a Lei de Terras, tá? Que foi a primeira lei aqui no Brasil que estabelece os limites quanto ao uso da terra, né? Porque até 1850 só conseguia ter um pedaço de terra aquela pessoa que ganhasse de presente aquele pedaço de terra de uma outra pessoa, né? Não se podia comprar a terra aqui no Brasil, tá? E o que essa lei faz é estabelecer alguns critérios para a compra das terras, principalmente das terras públicas aqui no Brasil, tá? Então, ó, dispõe sobre as terras devolutas do Império. Então, essa chamada Lei de Terras era uma lei que estabelecia os critérios para você adquirir as terras improdutivas do governo, tá? E aí aqui no artigo 1º diz: ficam proibidas as aquisições de terras devolutas por outro título que não seja o de compra. Então, a partir desse momento, ficava proibida a doação de terras aqui no Brasil, tá? Então, qual foi o impacto da Lei Eusébio de Queiroz e da Lei de Terras, que foram aprovadas quase que uma atrás da outra, né? Uma foi aprovada dia 4 de setembro de 1850 e a outra foi aprovada 12 dias depois, no dia 18 de setembro, né? 12 dias? Não, 14 dias depois. Qual foi o impacto dessas duas leis aqui no Brasil? O primeiro impacto é que ela vai restringir o acesso à terra para quem não tinha grana, tá? Ou seja, os escravos que, porventura, mais tarde ficariam livres, por conta da lei do ventre livre, dos sexagenários, jamais teriam condições de comprar um pedaço de terra. Segundo, os imigrantes que vinham para o Brasil também não teriam condições de comprar um pedaço de terra, a menos que tivessem dinheiro para, o que era bem difícil. Então, a lei de terras, né, e é estranho esse movimento, porque de um lado eu estou acabando com a escravidão, do outro lado eu estou criando um mecanismo de limitação de acesso à terra, o que vai gerar no Brasil uma desigualdade fundiária enorme, que inclusive até hoje não foi corrigida, né? Então, a Lei de Terras é a primeira lei que fala sobre o acesso à terra aqui no Brasil, através da compra dessa terra e não mais da doação, tá? Só que a gente vai começar a ver isso, né, os impactos disso e da escravidão, na aula que vem, onde nós vamos observar todo o resto do Segundo Reinado e como o governo de Dom Pedro II teve de lidar com
a política externa no Rio na Bacia do Prata, os movimentos abolicionistas e as próprias rivalidades existentes dentro do setor cafeeiro. Beleza? Ficou alguma dúvida? Sim ou não? Tudo certo. Tranquilo. Então, semana que vem, a gente continua o segundo reinado e encerra esse assunto para encerrar de vez esse bloco que a gente chama de Constituição do Estado Brasileiro. Beleza? Então é isso, povo. Beleza. Beijos a todos, boa semana para vocês e até semana que vem. Valeu!